Marcos, o que é esse tal de espectrometria de massa aqui que eu li aqui, que eu nem imagino o que é isso? Olha, Diogo, quando eu comecei a trabalhar em química, lembro até hoje que uma- um professor chegou para mim e disse assim: Marcos, o que é que você vai fazer? Professor José Augusto Rosário Rodrigues, o Zé, saudoso Zé da Unicamp. Ele chegou para mim e falou assim: o que você vai fazer? Falei: Zé, já até acertei com um professor aqui, vou fazer sínteses orgânicas, né? Trabalhar em síntese de moléculas. Bem legal. Ele falou: não, Marcos. Falei: não, Zé, não. Você tem que trabalhar com a espectrometria de massas, a técnica do futuro. Diogo, naquela época, a espectrometria de massas era uma técnica de terceira categoria, vamos dizer assim. Vocês estão falando de 40 anos atrás. Por 30 aí. e poucos anos Você está atrás. revelando minha idade, né? Eu não queria assim, né, pontuar no tempo, né? Mas por aí. Aí ele chegou e aquele tempo a espectrometria de massas era assim, inclusive como o equipamento precisava ser estável, normalmente se colocava lá no porão, no subsolo dos departamentos de química. E ela trabalhava com algumas moléculas, era uma técnica bem importante, mas a importância dela frente às demais era mínima. E eu digo que o Zé Augusto foi profético, porque ele disse: não, é a espectrometria de massas. E eu acreditei nessa profecia. E diz que profeta, quando erra, tem que ser apedrejado. Aí, quando acerta, tem que ser exaltado. A Bíblia diz: a quem honra, honra. Zé, você acertou em cheio. Zé Augusto Rosário Rodrigues. E ele é Super Zé. vivo ainda hoje. Não, ele já, saudoso, Já. ele já faleceu. Já foi transferido, né, para Já. outra dimensão. Eu não gosto de dizer assim: morreu, faleceu. Ele foi transferido. Sim. O Adalto Lourenço se transferiu, né? Exato. Deus o Recentemente. transferiu para a glória. E aí eu fui trabalhar com a professora Cone Cacheres nessa técnica. Tem que explicar o que ela é, né? Você me perguntou o que ela é. Eu estou chegando lá, gente. E o que aconteceu, Diogo, um boom desde que eu entrei. É um milagre de Deus. Deus dirige a nossa vida. A técnica espectrometria de massas é basicamente uma técnica que pega uma molécula e determina a sua massa. E não só a massa, determina também a sua estrutura, a conectividade. Ou seja, é uma técnica que serve para tudo, absolutamente tudo. O mundo é atômico e molecular. E, então, praticamente tudo que você consiga encontrar uma aplicação para pegar a constituição e saber que tipo de molécula que tem lá, qual é a massa, qual é a estrutura, a espectrometria de massas ela se aplica. Então, você tomou, por exemplo, você está com um pozinho branco na mão, tá bom? Vamos pensar nessa hipótese. Tá. Aí eu chego, o guarda assim e fala: Diogo, o que é esse pozinho branco aí? Aí você fala: Creatina. creatina, aspirina. E aí ele fica desconfiado que não é, né? Que é aquela outra, né? Sim. Aquele outro pozinho branco. Aí você vai falar para ele assim: puxa vida, então eu tenho que provar para você que isso daqui é creatina mesmo. O que você faz? Você chama o Marcos, né? Chama a espectrometria de massas. A espectrometria de massa vai pegar uma molécula daquela sua creatina, vai jogar dentro de um equipamento, vai colocar uma carga elétrica, que a molécula é neutra, vai acelerar num campo magnético elétrico e pelo comportamento daquela molécula nesse campo vai determinar a massa. Então, se for a creatina, não me lembro a massa da creatina agora, mas suponha que seja 487, vai aparecer lá um sinal em 487. Se for a outra malvada, vai aparecer um sinal em 303, né? Que é a massa da malvada, né? Entendi. E você pode pegar e dissociar essa molécula também. Ela fragmenta em fragmentos específicos. E esses fragmentos são uma assinatura daquela molécula. Então você não erra em espectrometria de massa. Já trabalhei em casos em que a suspeita era da malvada, né? O juiz chega assim e fala assim: você tem certeza, professor? Eu falei: absoluta. Eu tenho a massa, eu tenho os fragmentos, eu tenho a razão dos isótopos, eu tenho a massa exata, porque prótons e elétrons dentro de átomos específicos têm massas específicas. Então, é uma técnica poderosíssima. Hoje é aplicada em vários e vários campos, como a minha filha
meio nepotismo, né? Falar sobre filho, né? Mas a maior cientista brasileira de todos os tempos, em termos de premiação, Hoje sua filha também trabalha no mesmo no campo. mesmo campo, com espectrometria de massas, Que com a legal. caneta do câncer, a Mass Spec Pen. Então hoje você chega com essa canetinha, encosta num tecido, ele extrai algumas moléculas, você determina a massa dessas moléculas com espectrometria de massas, e pelo perfil que você obtém de massa e intensidade, que a gente chama de espectro ou um padrão de marcadores, você diz, olha, o tecido tem câncer ou é um tecido normal. Instantaneamente. E numa cirurgia, por exemplo, você toca o órgão, o tecido, e imediatamente aparece na tela lá para o médico. Nossa. Isso foi uma grande revolução. E aumenta a confiabilidade da remoção de um tumor cerebral, que antes era 68%, 69%, para 99%, 98%. Um trabalho que a gente fez juntos. Que legal. Então a técnica hoje é a técnica científica. Existe coincidência? Acaso? Deus dirige ou não dirige a nossa vida, né, Diogo? Deus dá inteligência ao homem para tudo isso também, né? E me pôs numa área que era assim, o patinho feio da ciência, e hoje é um grande cisne, né? Que legal, Marcos. Talvez uma das áreas mais importantes. Eu não vou dizer que é a mais, né? Porque vão achar que eu sou subjetivo. Mas tá?